Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Olá, muito bem, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no nosso programa. Começamos mais um programa Sala de Opinião. Desde já espero que essa sua Sexta-feira Santa esteja sendo muito abençoada, um final de semana muito bom, eu espero. E lógico, é muito bom ter você sempre aqui com a gente em mais um programa Sala de Opinião. Hoje, Sexta-feira Santa, a gente vai falar justamente sobre essa data, sobre a Páscoa, sobre a semana que antecedeu essa data. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso programa o padre Adilson Zílio, da Paróquia São José Operário. Padre, muito prazer em conhecê-lo e é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, né, poder estar aqui conversando com você, aqui nesta TV, né, com tantas pessoas aqui de Porto Velho, de Rondônia, né, que estão acompanhando a gente. Melhor ainda falar desta semana tão especial para nós cristãos. Com toda certeza. Padre, é uma semana especial, a gente vai falar muito disso ao longo do nosso programa. São 4 blocos que a gente vai explorar um pouquinho do significado da Páscoa, do significado de hoje, da Sexta-feira Santa. E eu espero que você goste. É um programa que a gente preparou especialmente para você, querido telespectador. Padre, mas antes da gente já ir direto nesse assunto, com toda certeza,
os trabalhos da Igreja Católica, da Paróquia São José Operário, não pararam mesmo nesse momento de pandemia, né? A gente sabe que muitos cuidados tiveram que começar a ser tomados, né? Por todos nós, todos os profissionais, com a igreja não foi diferente, mas a igreja, a gente sabe que ela tem um papel muito fundamental na sociedade. A gente acompanha vários trabalhos que são prestados aqui em Porto Velho. E lá na Paróquia São José Operário, como é que foi? Os trabalhos continuaram também? Isso, nós tivemos o início de toda a quaresma, né, já na quarta-feira de cinza, onde ainda a gente podia celebrar. Era um outro momento, né? Era um outro momento, com ambiente com 30%, né, do espaço ocupado, com distanciamento, com máscara, né. As nossas igrejas também, elas se adaptaram a toda essa realidade nesse momento de pandemia, tão necessário também do cuidado da vida, que como igreja também nós zelamos tanto pela vida das pessoas, então é muito importante nesse momento também, né, zelar acima de tudo pela vida, né, depois então os trabalhos que foram sendo realizados também, né, então dentro desses cuidados tão necessários agora, a vida em primeiro lugar nesse momento. A gente sabe que dentro da Igreja Católica existem algumas pastorais que também realizam um trabalho muito bacana, né? E é um trabalho que continua nesse momento também de pandemia, padre? Sim, a gente diz assim, nesse momento em que os templos foram fechados, mas a igreja não fechou, né? Porque a igreja é o povo de Deus, então o povo de Deus continua manifestando a sua fé, de modo especial através da solidariedade, né? É a oração, que ela pode ser agora individualmente, né, dentro de casa, com as suas famílias também, e de modo especial a ação, né, que é o gesto concreto. Nós tivemos muita solidariedade, né, das pessoas com os nossos irmãos mais carentes, né? Então houve muita solidariedade. E na nossa paróquia também temos a Pastoral da Saúde, que é através, desde a alimentação, para ter qualidade de vida, fazer da alimentação o nosso remédio, né? Se a gente se alimenta bem, nós teremos um organismo também muito bom, e todo esse lado humano, né, tanto de psicólogos, voluntários, né, prestando serviço, porque esse tempo de pandemia, ficar fechado em casa e tal, né, começam a haver atritos também, né, e a ansiedade vai tomando conta, né, então... O psicológico tem que ser trabalhado, né? O psicológico precisa ser trabalhado, né, a pessoa precisa ser trabalhada como um todo. Então nós temos esse trabalho, né, através dos chás, da bioenergética, estamos na Amazônia e precisamos aproveitar bem essa Amazônia, né, para o cuidado com a vida das pessoas. O senhor tocou num assunto muito interessante, que é a questão da solidariedade. Nesse momento de pandemia, a gente sabe que muita coisa fechou e a gente teve muita gente perdendo emprego, muita gente baixando a renda, enfim, foram muitos problemas que muitas pessoas tiveram que passar, infelizmente, nesse momento de pandemia. E assim, se não fosse a questão da solidariedade das pessoas, uma ajudando a outra, o pacote de arroz, tá precisando não sei o quê, a gente não sabe como é que teria sido, né, padre? A gente contou com a solidariedade de diversas formas, né? Desde alguns alimentos, a pessoa em casa tem 1 quilo de feijão a mais, né? Acaba cedendo e a gente vai montando a cesta. Agora tiveram também muitas pessoas que já compraram a cesta, né? Trouxeram uma cesta pronta, né, para a gente poder repassar para essas pessoas mais carentes. Como também tivemos algumas pessoas um pouco mais abastadas, né, que entregaram várias cestas também, né, mercados que nos ajudaram muito, né, e estão nos ajudando para que a gente possa ajudar os nossos irmãos carentes para fazer uma Páscoa um pouco melhor, mas não só a Páscoa, né? Nós precisamos conduzir a vida como um todo dessas pessoas e a gente sabe que depois da Páscoa, né, por mais que a nossa fé ela é sempre de esperança, né, mas o mundo está aí e todo dia elas precisam e são nas mais diversas situações em que se encontram. Então, seja na saúde, seja na alimentação, seja no dia a dia, no trabalho, o emprego. Então, nós precisamos fortalecer todas essas relações para que o povo possa continuar a sua caminhada.
Com toda certeza. A gente já fez um ano de pandemia, já passamos desse marco, já estamos aí há um ano vivendo essa pandemia. A gente sabe que a solidariedade aconteceu lá no começo da pandemia, no final do ano, para todo mundo poder ter um Natal um pouquinho melhor. E agora o legal é isso, que ela não parou, que a ajuda, que a solidariedade, que o companheirismo, ele não parou, né, Padre? Ele continua mesmo nessa data e a gente espera justamente isso, que continue não só porque é a Páscoa, mas porque a gente sabe que muitas pessoas precisam nesse momento dessa ajuda. Esse momento ele acaba fortalecendo um pouco mais, mas nós sabemos que é cotidiano, né, todo o trabalho que você faz. Durante o ano passado, nós tivemos várias entidades ligadas à Caritas Arquidiocesana, né, que faziam as suas doações e a Caritas contava com as Caritas paroquiais, né, então em cada paróquia, né, se cadastravam todas as famílias necessitadas, né, e vinham esses alimentos, né, dessas entidades que faziam a sua doação maior. Depois esse ano diminuiu um pouco, né, a gente espera agora com a Páscoa, né, quem sabe, né, possa reacender a solidariedade aí de outras entidades que possam vir se somar com a gente, né, para ajudar as pessoas, porque na hora da fome não tem credo, né, não tem religião, né, todo mundo necessita. E é nesse sentido, sem distinção, que nós procuramos ajudar a todo ser humano. Padre Adilson, a gente falou há pouco sobre a questão do psicológico, que ele merece um cuidado nesse momento da pandemia, só que o nosso lado espiritual, ele também é outro detalhe que ele requer uma atenção muito especial nesse momento de pandemia. Acredito eu que é uma questão que, se bem cuidada, se bem acompanhada, ajuda muito, por exemplo, para uma pessoa não entrar numa depressão, vamos supor. Eu acho que é algo que tem contado muito nesse momento de pandemia, que tem muita gente ficando em casa. Eu acho que estando ali com o seu lado espiritual em dia, ok, sendo acompanhado direitinho, eu acho que ajuda muito, né? É um bom caminho. Às vezes nem sempre resolve, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Mas o lado espiritual, né, se a pessoa reserva o seu tempo para participar, né, de momentos de oração, de programas bons nas redes sociais, porque às vezes a gente usa ou fala das redes sociais como um problema, mas elas têm o seu lado bom e nós, quem põe o dedo lá para trocar de canal somos nós, né? E que liga a TV ou Facebook e os programas que a gente assiste. Então, as redes todas, né, elas vieram assim para preencher a gente. E nós devemos ter essa consciência, né, para buscar aquilo que é tão importante, aquilo que nos alimenta. E o lado da fé, então, desde os primórdios, né, sempre foi um alicerce assim que dá uma estabilidade à vida das pessoas. Isso a nível de família e a nível social também, porque senão a gente entra em parafuso. São conflitos, é violência. Antes da pandemia, era uma sociedade de uma pressão danada. Em compensação, agora a gente ganha no outro extremo. Então precisa trabalhar o psicológico das pessoas, sim, com oração e com terapias, talvez algumas pessoas a mais, para que a gente possa manter o ser humano aceso, em dia, sempre disposto, solidário, para estar iniciando cada vez mais. A vida é feita de etapas, estamos sempre iniciando novas etapas, que a gente possa iniciar essa nova etapa, A gente vai esperando que a etapa do Covid passe logo, para a gente iniciar com liberdade, uma nova vida para todos nós. Com toda certeza, é isso que todos nós queremos. Padre, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora, na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião, especialmente nessa Sexta-feira Santa. Já voltamos. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor.
sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre a data de hoje, Sexta-feira Santa, da Páscoa, dos trabalhos desenvolvidos pela Igreja Católica e sobre esse significado que é a Semana Santa, que é a Sexta-feira Santa e que é a Páscoa, que é o próximo domingo. Estou recebendo hoje aqui Padre Adilson Zílio, da Paróquia São José Operário. Padre, a gente falou um pouquinho sobre os trabalhos da Igreja Católica e agora eu queria saber do senhor o seguinte, com toda certeza foi um desafio muito grande para todos os profissionais que tiveram que continuar desempenhando o seu papel durante essa pandemia. Foi um desafio muito grande. Para a igreja, para todas as igrejas, vamos colocar assim, para todos os templos, eu acredito que foi um desafio da mesma maneira. Como é que o senhor encarou tá ali fazendo a missa sempre, todo dia, com os fiéis ali na frente e de repente ver essa mudança tão repentina, porque inicialmente parou e depois as missas continuaram da forma que está sendo feita hoje, de forma online, né, virtual, só que ali sem ninguém e tem que manter o pique, né? Porque isso aí. Os fiéis esperam isso, né? A gente mesmo não tendo o feedback de quem está na frente, né, nós precisamos desempenhar como fosse, né, como se estivessem aí. Então, as igrejas, né, e todo o trabalho de evangelização, ele precisou se adaptar, né, onde a gente usava as redes sociais mais para comunicação, né, e até para descontração e divertimento, né, agora a gente está usando para coisa séria. Virou, né, a principal ferramenta, né? Principal ferramenta, né? E, inclusive nós chamamos de pastoral da comunicação. Olha aí. Né? Então já com página no Face, né, colocando lá mensagens e fazendo com que as pessoas também possam se manter conectadas, né, e participando. E nas celebrações, claro, né, as pessoas estão em casa, mas ao mesmo tempo
facilita, porque na TV você precisa ficar na frente da TV. No celular você vai onde você está, né? Então isso tem favorecido muito. Então, tanto as celebrações como programas de rádio também, a gente transmite também via Face, né? Então, além do rádio, né, que é uma comunicação eterna, né? Se achava que o rádio ia sumir com tanta tecnologia que surgiu. Não, mas está aí resistindo ainda, né? Está aí firme. E virou, é uma das ferramentas fundamentais também, né? Ferramentas, é isso aí, a gente precisa. Então, temos programa semanal também na rádio, né? Para poder manter esse lado espiritual, né? Mais no fim da tarde, para a turma que sai do trabalho, às vezes um pouco cansado, ou até desanimado, né? Exatamente, né? já está exausto ali, desanimado com alguma coisa, para baixo, humor lá embaixo. Isso aí, uma mensagem, uma oração, né? Uma canção também religiosa, porque o nosso povo, e diga-se de passagem, o povo do interior aqui das comunidades, elas surgiram se encontrando e cantando os hinos religiosos. Né? Então eles iam cantando e aos poucos iam acrescentando outras orações, né? Até chegar o ministro da palavra, né? Então, na medida que as comunidades iam se formando, elas iam também se adaptando, né, com os serviços necessários. Então, através do canto. E é tradição, né, é o dito popular de que quem canta reza 2 vezes, né? Então, a canção, ela tem esse lado muito bom, né, de levantar o astral das pessoas. Então, também a canção religiosa, que ao mesmo tempo de jogar a gente para cima, também a gente está rezando. Padre, o senhor acredita que depois que essa pandemia passar, que se Deus quiser vai passar, a gente tem fé nisso, mas o senhor acredita que depois que essa pandemia passar, esses canais, por exemplo, Facebook, as redes sociais, elas vão continuar sendo usadas para transmitir essa palavra de Deus do jeito que está sendo feita hoje? É possível que isso continue sendo feito depois? Eu creio que sim. Eu creio que nós vamos ter uma ferramenta a mais, né, que já vai estar aí, e o povo também está ciente da necessidade disso. Então, além da participação na comunidade, nós teremos ainda as redes sociais que vão estar divulgando, anunciando, né? As redes sociais nos ajudam a fazer esse feedback com, digamos assim, com o fiel, com o crente, com a pessoa que de fato alimenta a sua fé, né, na sua caminhada. Mas também para tantos outros avisos e tantas outras ações que vão acontecendo dentro da caminhada da comunidade, seja da solidariedade, né, enfim, né, nas pastorais que vão ao encontro, de modo especial no serviço à vida, né, de estar servindo os irmãos. Padre, a gente está nesse momento agora de esperar pela Páscoa. Sexta-feira Santa se eu estiver errado, me corrija, mas é o feriado mais marcante, acredito eu, da Igreja Católica. É o dia que Jesus morreu por nós na cruz. Só que assim, é um processo que começou lá, como o senhor falou anteriormente, lá na quarta-feira de cinzas, não é verdade? Isso. Começou então a quaresma, né, os 40 dias, né, iniciados na quarta-feira de cinza, e conclui com a quinta-feira santa pela parte da manhã, né, geralmente dá os 40 dias. Então, a gente conclui a quaresma e inicia a Semana Santa, ou já estamos dentro da Semana Santa, como foi a semana. Aí a gente diz, por que uma Semana Santa, né, se o tríduo pascal é só quinta, sexta e sábado, né, até domingo, né, os 3 dias da vida, morte e ressurreição de Jesus, que é o centro de nossa fé. Mas a Páscoa judaica, né, ela iniciava uma semana de reflexão e meditação e de jejuns para lembrar a libertação, o tempo da libertação. E diga-se de passagem que nós também esquecemos fáceis as coisas, né? O passado. E aí então, essa semana é a semana da memória, fazer a memória. Então a Semana Santa, para nós cristãos, ela faz então essa memória da vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Acompanhando a Páscoa dos judeus, né? que já era tradição dos judeus. Mas agora é tradição dos cristãos celebrar a Semana Santa nesse tempo tão especial, marcado com muitas ações, muitos gestos
e celebrações também. Esse é um detalhe interessante porque muita gente se confunde a questão da Páscoa, a questão da ressurreição. Hoje mesmo, na redação da TV onde eu trabalho, estávamos conversando sobre isso e aí uma amiga falou para um amigo meu que é de uma outra religião, falou, vocês não comemoram a Páscoa, né? Aí ele falou, não, a gente comemora. Não, mas é porque você é dessa religião e tal. Ele falou, não, mas a Páscoa era algo que já existia, que já era comemorado antes mesmo de Jesus morrer e se ressuscitar. E aí ela, então assim, é uma coisa que nem você falou, é o momento da gente lembrar, fazer mas muita gente se confunde, né, sim, padre? Fazer essa memória dos 40 anos da libertação do povo, né? Então, é sempre importante fazer a memória para que o povo não voltasse à escravidão. Isso é muito importante. Porém, também a gente sempre se pergunta, né? Mas depois da libertação, né? Porque a libertação ela tem compromisso, né? E você precisa participar, você é sujeito da história. Então, nem todo mundo aceita a libertação ou está preparado para a libertação. Então, é todo um processo. Eu imagino Moisés, né, naquela época, né, e tantos outros que vieram depois para manter essa chama viva, né, para que o povo não voltasse a cair na escravidão. Então, até politicamente nós deveríamos pensar isso. É verdade, porque imagina naquela época com todas as adversidades que eles tinham e eles tinham que pensar nessa parte por conta da população. É uma forma da gente alimentar uma certa mística, né? E o cristianismo aprofundado e vivido mesmo, né, o ser cristão, né, bem ligado ao projeto de Jesus, faz com que a gente permaneça livre também e não caia nas mãos da escravidão, como outrora o nosso povo foi. Muito bem. Padre Adilson, a gente vai fazer mais um intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso bate-papo aqui no programa Sala de Opinião. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional.
Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião, nessa Sexta-feira Santa, sempre agradecendo, lógico, pela sua audiência. É muito bom ter você aqui, principalmente hoje, nesse dia tão especial que é a Sexta-feira Santa. Estou recebendo hoje aqui Padre Adilson Zílio, da Paróquia São José Operário. A gente já começou esse bate-papo, já passamos um pouquinho pela história da Semana Santa, e a gente continua esse bate-papo, Padre, porque agora a gente começa a falar um pouquinho sobre a Quinta-feira Santa, que apesar dos templos estarem fechados, mas também tem todo um símbolo, tem toda uma questão por trás de um ritual, vamos colocar assim, né? É verdade. E nós, cristãos, somos marcados por muita simbologia. A Bíblia toda, ela tem o seu simbolismo, né? E também os nossos rituais também são marcados de muitos símbolos, né, que vão marcando a vida das pessoas. E não dá para desprezar o templo, né, que é o espaço do nosso encontro, o templo fechado, né, ele acaba repercutindo assim na vida das pessoas. Aí dá a impressão que a religião acabou. Não, a religião não acabou, a fé não acabou, né? Enfim, a igreja, que é o povo de Deus, continua aí, ou vai continuar aí, se de fato conseguir superar a pandemia. Então, por isso que o nosso trabalho agora é o cuidado com a vida, o cuidado com as pessoas. Então, nós estamos cuidando da igreja, povo de Deus, né, para que permaneça, além alimentados na fé, permaneçam saudáveis, né, que é a primeira questão, né, a defesa da vida, né, o primeiro mandamento nosso, né, acreditar em Deus tem que acreditar na vida também, né, que é Deus que deu e dá a vida por todos nós. E a Quinta-feira Santa, então, iniciando o Tríduo Pascal, a Quinta-feira Santa, ela é marcada por dois momentos muito importantes. Pela parte da manhã, já concluindo a Quaresma, geralmente as dioceses reúnem os seus padres, geralmente é na catedral, um outro espaço que as dioceses acabam reservando. Aqui na arquidiocese geralmente é na catedral. Esse ano não aconteceu, né, em vista da pandemia, mas se reúne todos os sacerdotes junto com o bispo para renovar nossa missão, o nosso trabalho, o nosso sim. E porque a Quinta-feira Santa ela é marcada então mais nessa segunda parte, mais à noite, pela ceia do Senhor, né, chamada... Foi a última ceia de Jesus, isso, né, lembrando, fazendo a memória da última ceia, e também o lava-pés. A famosa celebração dos lava-pés. De lava-pés, né? Então, é ali então que a nossa igreja é convidada, como Jesus, colocar o avental e servir. Ser uma igreja de serviço, que abre as suas portas, né, para estar a serviço, e por isso que os nossos templos e a estrutura da igreja também está a serviço. Se o município, se o estado precisar para servir a vida, nós também abrimos as portas para isso, né? Porque às vezes a gente constrói tantas estruturas, né? E nós temos estruturas aí que servem para isso, para o bem das pessoas. Então, a Quinta-feira Santa, né, na celebração de lava-pés, onde Jesus faz sua última ceia com os discípulos, antes de cear, ele se levanta da mesa, e ali há alguns gestos e símbolos muito bonitos. Jesus se levanta para poder se abaixar. Ele sai, se levanta da mesa, aí ele pega a toalha, a bacia e se abaixa para lavar os pés, coisa que era um serviço dos escravos na época, né? Mas ele faz isso para mostrar a sua humildade, né? Para mostrar. E no Evangelho ele diz para os discípulos: vocês compreenderam aquilo que eu acabo de fazer? Eu que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, viver essa irmandade, né? Ser um projeto mais do que uma organização,
ser um projeto que vem de dentro de cada um, que está a serviço da vida e que está sempre estendendo a mão aos seus irmãos. Então, ela é muito marcante, essa celebração, que se inicia trazendo presente essa carga toda, né, da caminhada de Jesus no seu projeto de vida, no seu projeto de amor e de libertação a todos nós, e que culmina na sexta-feira, né, com a sua morte, né? Então, um projeto de religião que era totalmente contra a do templo na época, né? Então, ele foi condenado também, né, pelo sistema religioso da época, né, e também pelo império, claro. Mas o sistema religioso da época não queria uma igreja aberta, porque ela estava a serviço do poder. A serviço do poder. Então, os sumos sacerdotes, muita gente vivia da exploração do povo. E Jesus não quis isso. Jesus quis essa libertação. Então, por isso que eu dizia que a memória do cristianismo, ela é tão importante para conduzir bem a nossa vida ainda hoje. Porque às vezes a gente sabe muita coisa de Jesus e fica ligado às graças que acontecem, aos milagres que ele fazia. Mas ele para que os milagres acontecessem, ele também preparou o povo. Preparou o povo para que ele fosse sujeito da sua história. E também a gente acaba sempre unindo, porque a leitura da paixão, ela é lida também no Domingo de Ramos, que é o início da Semana Santa. Que aconteceu na semana passada. Que aconteceu já no domingo passado, né? Então, com a celebração de Ramos. Então a gente confunde, porque a gente diz, o mesmo povo que aplaudiu e que dizia Hosana ao filho de Davi, é o mesmo que depois diz crucifica-o. Na verdade não é bem assim, porque para a festa da Páscoa vinham todas as comunidades de periferia, né, para ir até Jerusalém, vinham os samaritanos da Samaria, também os da Judéia, né, e das outras regiões mais próximas para irem até o templo. Então tinha um povo que acompanhou Jesus. Depois o povo voltou e Jesus permaneceu aí para ser julgado pelas autoridades, tanto religiosas como civis, político-civil naquela época. Então é um outro povo que não quis perder os privilégios, né, trazendo presente uma nova religião, um novo espírito de fé, né, que trazia libertação para o povo e não mais a escravização. Sem dúvida nenhuma, a Sexta-feira da Paixão é um momento hoje que a gente busca essa reflexão. E é um momento que, assim, é muito lembrado pelas encenações, né, padre? A gente sabe que é uma data em que aconteciam muitas encenações pelo Brasil todo, tem algumas mais famosas, mas aqui mesmo em Porto Velho, o senhor me falou que está 2 anos aqui, eu acho que o senhor não pegou ainda, mas a gente tinha uma encenação muito bacana que acontecia no finalzinho da saída aqui de Porto Velho, tem um localzinho lá que chama Êxodo, se eu não me engano, localizado na saída ali, e ali acontecia uma encenação. Ouvi falar. Muito bacana mesmo, que lógico, por motivos óbvios não vai acontecer novamente. Mas é uma data em que acontece isso pelo Brasil inteiro, né? E as encenações, elas nos ajudam porque o visual marca muito mais do que a gente só ouvir, né? Então é muito importante, como também aquilo que a gente assiste na TV, né, marca muito mais do que aquilo que a gente só ouve, né? Então a gente sai do templo para fazer, de fato, a encenação e marcar esse momento, né, que consideramos de injustiça que aconteceu com o Salvador. Mas ele, no seu sim, ele aceitou passar por tudo isso para abrir esse caminho de libertação a todos, e que nós somos convidados a fazer essa memória de modo especial na Sexta-feira Santa, né? Então, rezando a Via Sacra, ouvindo programas, geralmente as TVs também passam vídeos e filmes, né, mostrando a história de Jesus, a trajetória de Jesus, a sua condenação e, de modo especial, o seu sofrimento da cruz. Muito bem. Eu tenho um ponto de vista sobre a questão do feriado, padre, que eu vou perguntar para o senhor isso, mas no próximo bloco, para ver se o senhor concorda comigo. A gente vai para o nosso último intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não saia daí.
Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião nessa Sexta-feira Santa e hoje a gente está falando justamente sobre essa data especial, sobre a Sexta-feira da Paixão, sobre a Páscoa, enfim, tudo que gira em torno dessa data. Estou recebendo hoje aqui Padre Adilson Zílio, da Paróquia São José Operário. Padre, a gente já falou um pouquinho dessa simbologia no bloco passado, da Semana Santa, da Quinta-feira Santa, e a pergunta que eu vou fazer para o senhor agora é o seguinte, não é nenhuma pergunta, é mais uma afirmação. Eu vejo que com o passar dos anos, o feriado, a essência do feriado, a simbologia do feriado, o que ele realmente representa, tem sido meio que esquecida com o passar do tempo. O pessoal só sabe que é feriado. E aí, já vamos fazer um churrasco, já vamos tomar uma. Enfim, eu acho que o que realmente representa o feriado, Sexta-feira da Paixão, está sendo meio esquecido de certa forma, não é verdade? É bem verdade, né? E nós somos convidados a reforçar esse momento tão simbólico, lembrando a libertação, né? Isso é muito importante para nós. E talvez facilite para quem talvez não estejam tão ligados ao cristianismo, né, de ser apenas um feriado, né, ou mais um feriado, para poder descansar, de se aliviar, sair um pouco e tal, né, sabendo dos cuidados que todos nós devemos ter nessa época, né, e sabemos que um feriado pode custar algumas vidas,
Não é A nem... gente tem muito exemplo disso, só interrompendo o senhor, mas a gente sabe como é que foi Réveillon, Isso aí. a gente viu o reflexo disso depois, e eu estou falando, são dos casos que aumentaram, a gente sabe quantas pessoas morreram que se aglomeraram no final de ano, e depois de 15 dias, lá pelo dia 15, dia 20, a gente viu o resultado. E a gente espera que isso não aconteça, né, padre, nesse momento de Páscoa. É verdade, né? Então, acho que é o nosso compromisso, né, do cuidado com a vida, né, de nós nos centrarmos no foco da Páscoa, né? Estando mais recolhidos, nós podemos meditar um pouco melhor, né, e vendo essa passagem, né, do porquê Jesus foi condenado, porquê Jesus foi morto. Ele não morreu, ele foi morto, né? Ele foi morto. Então, por quê? E se a gente diz que ele morreu por todos nós, qual é o nosso compromisso com a vida, de modo especial nessa pandemia, né, onde nós devemos fazer a nossa parte? A Sexta-feira Santa, então, eu entro na parte do jejum, né? A gente faz, às vezes faz jejum de carne, mas faz um banquete de peixe. Que é uma tradição já, né, padre? Que é uma tradição. Então a gente precisa se dar conta que o jejum é o nosso compromisso de solidariedade. Para passar um dia com pouca alimentação, né, e a gente sentir a fome, a gente se dá conta que tem gente que não faz uma refeição por dia. Esses são os crucificados. Estão sendo crucificados hoje pelo sistema que está aí. Alguns conseguem 2. E mesmo se a gente entrar nessa questão social, com o auxílio emergencial que vai vir aí de R$250, vai manter muita gente passando fome. E acho que a nação, né, como mãe, ela deveria, né, ser um fomento de vida nova para muitas pessoas, sabendo que esse dinheiro sai de um caixa e ele volta, né, porque faz circular a economia da mesma forma, né, só mudando um pouco de assunto, né, mas que reflete na vida da gente, que foi a causa, né, de Jesus queria vida para essas pessoas e quer vida hoje. Como também Jesus quer a vida daqueles que também tiveram que se contaminar para cuidar dos outros nas linhas de frente. Olha quantos médicos morreram, quantos enfermeiros e enfermeiras, quantos dos outros trabalhos da linha de frente também morreram nesse ano que se passou, num ano de pandemia. Estão sendo crucificados, e talvez pela irresponsabilidade de algumas pessoas que achavam que o fim de semana tinha que ser de festa. Então nós precisamos aproveitar essa Semana Santa, que ela tem essa marca da vida, da gente fazer essa memória que é tão importante, mas também olhar os crucificados de hoje, que talvez pela minha irresponsabilidade esteja crucificando outros aí depois, né, no dia a dia, vão continuar sendo crucificados. E nós, como cristãos, somos interpelados, né, para a gente tocar as feridas de Cristo através do sofrimento dos nossos irmãos que estão aí, continuam sendo crucificados. Não dá para dizer, coitadinho, Jesus morreu injustamente, mas e o teu próximo que está aí morrendo? O que você faz para o seu próximo? Então, por isso que a sexta-feira também ela é marcada por solidariedade. Então, aquilo que eu deixo de consumir é para eu pensar, né, para mim pensar no próximo que está aí e que precisa e que eu posso ajudar. Às vezes eu não tenho tudo o que quero também, né? E nem tudo convém, mas tem pessoas que não têm alimentação, que é um direito de todos, é um direito constitucional de todas as pessoas ter seu pão na mesa. Então, nós podemos fazer isso, né, fruto de nossa fé, fruto de uma memória de um Cristo que deu a vida por todos nós para que ninguém mais vivesse nessa escravidão, seja da fome, da seca, nós poderíamos dizer, né, da doença, de tantas outras escravidões que existem hoje. Com toda certeza. Bom, a gente está no nosso último bloco, padre. A gente não pode deixar logo de falar do domingo também, sim, que é um outro dia muito especial para a Igreja Católica e que seria um dia que, se estivéssemos em tempos normais,
também haveria celebração, porque a gente também tem todo um ritual em volta do domingo de Páscoa, né? Isso, a Páscoa ela inicia já no sábado à noite, né, na celebração de Aleluia, que a gente diz que é a celebração das celebrações, trazendo presente o batismo, a palavra, né, o fogo, a nova luz, né, que renasce, e a Eucaristia. Então, uma grande celebração que marca toda essa história da libertação e que culmina de modo especial com a ressurreição de Jesus. É uma passagem, Páscoa é uma passagem. Então nós desejamos que essa Páscoa seja uma passagem para uma vida nova, né, de uma nova sociedade também, né, marcada pela fraternidade, onde a gente pode viver como irmãos, né, a gente pode viver com menos estresse, a gente pode se amar um pouco mais e a gente pode desempenhar ações muito bonitas que vão marcando e vão transformando o espaço onde nós estamos para que a gente possa viver cada vez melhor. Com toda certeza. Padre Adilson, nosso programa está quase acabando. Queria agradecer ao senhor pela presença, pela palavra, pelo esse bate-papo. Acredito que tenha sido muito esclarecedor para quem está em casa nesse momento nos assistindo. E deixar esse momento reservado, se o senhor quiser deixar alguma mensagem para quem estiver nos assistindo nessa Páscoa, nesse finalzinho de sexta-feira da Paixão, fique à vontade. Obrigado, Michel, pela oportunidade de estar aqui, a toda a direção. Quero agradecer em nome da igreja esse espaço que reservaram para a gente e dizer que todos nós possamos fazer uma passagem nessa Páscoa, não marcada por comilanças, né, que faz parte também, né? A alegria faz parte, a festa ela faz parte, mas esse ano dentro dos cuidados, dos limites necessários para que a gente possa se encontrar de novo na Páscoa que vem, para que a gente possa se encontrar no Natal também, né, com liberdade, sejamos todos assim, até lá vacinados também, né, vacina para todos, que é muito importante, né, e lá sim, então nós podemos nos abraçar e fazer aquela festa da passagem de um tempo novo, de uma vida nova, de um recomeço de uma nova sociedade também marcada pelo compromisso que cada um de nós é convidado a ter, né, nesse momento tão especial. Desejo a todos vocês uma feliz e uma santa Páscoa a todos. Muito bem. E obrigado a você pela sua audiência, por mais uma vez estar aqui conosco no nosso programa Sala de Opinião. Lembrando que temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Um ótimo restinho de Sexta-feira Santa para você e um feliz Páscoa a todos. Até mais. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente.
Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.